tarde a todos. Daremos início, nesse momento, à audiência pública para tratarmos de assuntos relacionados ao direito do consumidor. Esta audiência ocorre em conformidade com o artigo 78 do Regimento Interno, como competência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor, qual seja receber notícias e queixas de violação de direitos humanos e do consumidor, instaurando o procedimento próprio para elucidação das denúncias apresentadas, especialmente quando for o caso, provocar a iniciativa do Ministério Público ou dos órgãos de segurança pública, elaborar trabalhos escritos, emitir pareceres, promover seminários, palestras, pesquisas e outras atividades que estimulam o estudo, divulgação e respeito dos direitos humanos e do consumidor. Cooperar e promover intercâmbio com outras organizações e com outros órgãos públicos das diversas esferas do governo, em cujo objetivo se inclua a defesa dos direitos humanos e do consumidor. Queria aqui, primeiramente, agradecer a Deus pelo momento oportuno que nos concede, agradecer a assistência, agradecer os colaboradores da Câmara aqui, na pessoa do Dr. Rafael, procurador. A gente estende os agradecimentos, os sinceros agradecimentos a todo o funcionalismo da Câmara. Queria também agradecer os internautas e queria chamar aqui para compor a mesa o Dr. Racine Lima dos Santos Filho, coordenador do PROCON de Búzios. Convidar Arthur da Silva Valles, presidente da Cooperativa de Taxistas de Búzios. Aqui, doutor. Aqui. Aí desce. Doutora Juliana Mendonça, vice-presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB de Búzios. Não está listo. Convidar também o senhor Leandro Alves, representante do posto Jubarte. Também gostaria de registrar a presença do Dr. Mauro Lima, representante da HB de Búzios. Bem, gente, a gente gostaria aqui de falar, antes de falar também, registrar a presença do vereador, membro da comissão, Newton César, agradecer a presença do mesmo aqui, está compondo a mesa, e dizer que a gente espera que essa audiência que a gente está propondo junto à sociedade, uma reivindicação, uma demanda da sociedade que nos propôs para que fizéssemos essa audiência, para que discutirmos algumas coisas que são pertinentes a direito de defesa do consumidor, dentre elas a questão do preço da gasolina no município. Isso aí é importante para que a gente possa falar desse tema no momento. E também gostaria aqui de deixar para assistência que qualquer um que queira fazer uso da palavra, que faça a inscrição, que procure a Camila, funcionária da Câmara, que está lá na retaguarda da Câmara, da assistência, para que possa fazer a inscrição e possa fazer uso da palavra durante a audiência.
Tendo em vista uma melhor execução dos trabalhos nesse momento, nós, membros da mesa, teremos 5 minutos para fazer as considerações iniciais. No momento, eu vou passar aqui para o nosso coordenador do PROCON, nosso amigo Dr. Racine Filho, que tive o prazer de fazer várias diligências, quando na época era coordenador de fiscalização de posturas, e queria passar a palavra ao Dr. Racine para que ele possa fazer as considerações iniciais. Tá, doutor? Depois o senhor vai fazer uma explanação melhor do trabalho do PROCON na cidade, então tem 5 minutos para que o senhor possa fazer as considerações iniciais. Boa tarde, vereador Dom. Boa tarde, vereador Niltinho. Boa tarde a representante da OAB, a todos os que estão presentes aqui, os munícipes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente. No momento que me foi concedida a palavra para entrar em falar sobre algumas características das relações de consumo no município de Búzios, vou tratar de alguns assuntos que são importantes, como o problema do combustível, né? E, inicialmente, eu agradeço a oportunidade de estar presente aqui para poder explicar alguns problemas, principalmente com relação à chegada da alta temporada, né? Nós temos que nos preparar para isso, né, Mauro? Então, eu agradeço a oportunidade. Inicialmente é isso. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor, a sua presença. Passar aqui para o vereador Newton César, suas considerações iniciais, vereador. Boa tarde a todos. Parabenizar o trabalho da Comissão dos Direitos do Consumidor. Quero parabenizar a todos também que estão participando dessa audiência. Dizer que realmente esse tema é um tema muito debatido entre a população, e nós estamos aí ansiosos para ouvir, principalmente do PROCON, né, algumas informações pertinentes, a questão do preço do combustível. Já visto várias pessoas que, né, nós que temos veículo, automotores, nós precisamos usar, né, o veículo para o nosso trabalho, para levar as crianças para a escola. Então, a gente sabe que é super importante nós termos o combustível que seja realmente de boa qualidade, mas também que tenha um preço também justo. Já visto aí nosso amigo Arthur Valles, que é do táxi, minha amiga ali também da Cooper Búzios. Então, nós temos aí várias questões importantes para a nossa cidade que realmente o senhor acertou nessa colocação desse tema e vai ser muito importante para nós. Então, uma boa audiência para todos, uma boa tarde. Obrigado, vereador. Queria aqui também registrar a presença da imprensa na pessoa do Jonathan Marques, da TV Búzios. Agradecer também. E passar agora a palavra ao Arthur Valles. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dom, vereador Niltinho. Em nome da Associação de Táxi, eu queria agradecer o convite que foi feito a gente para que na tarde de hoje pudéssemos estar aqui. Boa tarde ao representante da OAB, ao do posto, e boa tarde ao companheiro também aqui. Espero contribuir para essa audiência pública. Obrigado, presidente. Passar agora a palavra também à doutora Juliana Mendonça, vice-presidente da Comissão do Direito do Consumidor da UAB de Búzios. Com a palavra, doutora. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite. Estou representando a OAB de Búzios, a Comissão do Direito do Consumidor, e é uma honra para a gente estar fazendo parte dessa audiência pública num assunto tão importante
que afeta toda a população de uma forma direta, para aquelas pessoas que têm, né, os seus automóveis, mas de forma indireta também das pessoas que precisam do serviço público, né? Então, a população toda é afetada nesse caso, e essa audiência pública é ótima para poder esclarecer alguns fatos e tentar chegar numa solução para isso. Obrigada. Obrigado, doutora. Passar também a palavra ao Leonardo Alves, representante do posto Jubarte. Com a palavra, Leonardo. Boa tarde a todos. Leandro, só corrigindo. Estou representando o posto Jubarte. Perdão, Leandro. Acredito que eu fui até pego de surpresa, não imaginei participar, mas estou aqui para ajudar no que for possível, né, e falar um pouquinho da nossa cidade, desses preços que realmente, né, eles são caros, né, mas estou à disposição. Obrigado. Nós aqui agradecemos a presença. Você é o único representante do posto de Búzios. A gente fica honrado com sua presença. Haja vista que mandamos ofício a todos os postos de combustível da cidade, e o posto do Bart teve a sensibilidade e a hombridade de mandar você vir até aqui, pedir para que você viesse aqui, para que a gente possa esclarecer junto à sociedade também. E lembrando sempre que a gente, quando propõe isso, é porque é uma reivindicação da sociedade. E, infelizmente, nesses momentos, a gente vê que é pouco participativo. Há 2 semanas atrás, fizemos uma de audiência pública, que lotou o plenário, foi maravilhosa. Não é questão da participação da sociedade ou não, que talvez seja um horário também que coincide com as pessoas estarem trabalhando, a gente entende, mas a gente vai dar prosseguimento e a gente espera que a gente consiga lograr êxito nessa questão também. Depois o doutor Racine vai estar fazendo uma explanação melhor e vai poder explicar a todos vocês. Agora a gente vai passar, nesse momento, uma apresentação do coordenador do PROCON de Búzios, para apresentar os principais problemas que versa sobre o direito do consumidor em nosso município. E também, nessa oportunidade, apresentar os trabalhos prestados deste órgão tão respeitado que é o PROCON. Com a palavra, o nosso coordenador, doutor Racine, tem 15 minutos para que o senhor possa fazer toda essa apresentação, doutor. Com a palavra. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção para o fato de que eu fui reconduzido ao posto, pedi exoneração lá do PROCON e retornei ao posto há pouco tempo. Nós estamos desempenhando um trabalho no posto de forma contínua, sem interrupções, vamos dizer assim, há quase 2 meses. E nós estamos conseguindo impor uma marcha ao posto que era característica do PROCON, né? uma marcha, uma atividade bem proativa, estava um pouco inerte o posto, e nós estamos conseguindo retomar, apesar do pouco tempo, a agilidade e a importância e o trabalho que o posto desempenha para a cidade. Só a título de curiosidade, nós, nesses quase 12 meses, nós abrimos uma quantidade de processos equivalente a 8 meses ou quase 1 ano do posto antes de nós assumirmos. Então, eu vou apresentar alguns dados aqui que normalmente não refletiriam a realidade. Mas nós estamos tentando fazer, volto a dizer, o posto voltar à sua normalidade, e por intermédio de fiscalizações, aberturas de processos, da forma que deveria ser. Eu antes de chegar ao assunto principal, vamos dizer assim, eu vou falar de algumas características do PROCON, das relações de consumo do município de Búzios. Até já botaram uma imagem ali no telão, né? A maioria das demandas aqui no município, a exemplo do Brasil inteiro,
A maioria das reclamações, das demandas, denúncias e ocorrências ficam por conta dos serviços essenciais, ou seja, água, luz, telefonia, internet. Esse é o carro-chefe das reclamações aqui do posto. Em segundo lugar, está aí o produtos, né? E dentro desse produtos, eu vou incluir, não como abertura de processo físico, mas a movimentação e a manifestação da sociedade nas redes sociais, o produto os combustíveis. Em terceiro lugar, temos aí serviços privados, principalmente da rede hoteleira, viu, Mauro? E assuntos financeiros, que são bancos, cartões de crédito, financiamento, esse tipo de coisa. Estamos aí novamente agora com outro tipo de gráfico da demanda de reclamações, né? Novamente aparece aí os serviços essenciais, água, luz e telefonia. Isso nós temos muitas reclamações. Estão aumentando. De 2 meses para cá, está tendo um aumento grande de reclamações de serviços essenciais. Qual a principal reclamação que nós temos? Com relação a Prolagos e a Enel, um aumento da fatura, de repente, de um mês para o outro, a pessoa tem aquela média que vem pagando aquele valor, e de repente aparece uma conta com valor 3, 4, 5 vezes maior, sem maiores explicações. Isso é um defeito que está tendo muito lá, não sei explicar ainda o motivo disso. Normalmente isso ocorre em janeiro, né? Fevereiro ou dezembro, mas agora, desde setembro, já estamos enfrentando esse problema. Tem algum outro gráfico aí com relação a... Só, o resto os outros são de combustíveis, né? Então, aqui nos rankings de empresas demandadas, no que diz respeito a abusos, nós estamos com a Oi em primeiro lugar, em segundo lugar a Prolagos. Uma coisa que me causou espécie aqui, a Sky está em terceiro lugar. Normalmente a Prolagos e a Enel estão encabeçando a lista, mas não aqui nesse caso. O Bradesco. Você está com atendimento? Você está com atendimento ou reclamações aqui? Estou com estatística de atendimento por cidades. O meu aqui está, o primeiro está Enel, o 21. Oi, segundo. Desculpe, realmente, eu li errado aqui, eu peço desculpa. Sky. Eu estava achando estranho. A Enel está em primeiro lugar, claro, né? Tem razão, vereador, desculpe. A Enel está em primeiro lugar no ranking de reclamações, seguido da Oi e da Prolagos. É verdade, eu peço desculpas. Em quarto lugar está a Sky, quinto Bradesco, e sexto está a Oi, novamente, possivelmente Oi TV, né? Ou Oi Móvel, celular, enfim. Então, essas são as 5 empresas mais demandadas aqui em Búzios. Eu fiz uma outra estatística também aqui, muito rápida, com relação aos bairros. Esse é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que permite esse tipo de levantamento, né? Quais estatística de atendimento por cidade, vereador? Os bairros que têm mais demandas de reclamações no PROCON é o bairro de Sembraças, o bairro do Centro, Manguinhos, bairro da Rasa, Tucuns, aí nós incluímos prédio Tucuns, Tucuns a parte lá de dentro e aquela outra parte de Tucuns mais próxima de São José. Então, Manguinho, Centro, Rasa, Sembraças e Tucuns são os bairros que têm a maior demanda de reclamações. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui e tratar de 3 assuntos.
aproveitar essa oportunidade que a Câmara de Vereadores está dando ao PROCON. Eu solicito aqui à Câmara, aos vereadores, por intermédio dos canais de divulgação de vocês, que sempre que possível alertem a população sobre a obrigatoriedade do livro de reclamações de PROCON em qualquer estabelecimento comercial. É uma lei estadual que obriga a ter o cartaz do PROCON, avisando que ali é disponibilizado um Código de Defesa do Consumidor e o livro de reclamações do PROCON. Houve um determinado momento que os prestadores de serviço aqui em Búzios, em sua maioria, estavam com o livro. Eu tenho notado que está desandando isso. Certo? Eu tenho notado que isso está desandando. Não sei por que motivo também, mas nós estamos voltando a cobrar esse tipo de coisa a cobrar o livro de reclamações nos estabelecimentos comerciais, sejam eles de que natureza for. Eu peço à Câmara de Vereadores que, na medida do possível, divulguem isso, alertem a população, para que cobrem, exijam que os prestadores de serviço tenham esse livro de reclamações dentro do estabelecimento. A maioria das pessoas não sabe. As pessoas ligam para o posto fazendo uma reclamação, eu peço, pede o livro de reclamações e faz a sua anotação. A primeira via é sua. A segunda, eles têm 30 dias para encaminhar o PROCON. Eles estão dizendo que não tem livro aqui, não. Então, nós estamos nos aproximando da alta temporada e a demanda de reclamações, ela aumenta quase que 10 vezes, né, Mauro? Então, esse livro de reclamações, para nós, é um instrumento importante, principalmente para o turista que não tem domicílio aqui, ele pega a via de reclamações dele e vai, com aquela reclamação, ele vai abrir no PROCON do município dele, ou do PROCON estadual, enfim. Essa é a primeira coisa, é a primeira solicitação que eu faço à Câmara de Vereadores para divulgar essa necessidade que é muito importante para ordenar uma relação de consumo boa aqui. A segunda, eu já até tive a oportunidade de comentar com o Mauro antes do início da sessão, nós estamos nos aproximando da alta temporada e existem alguns problemas que são inerentes à alta temporada, claro, aqui a cidade é essencialmente turística, mas que nós notamos que já estão, esses problemas característicos de alta temporada já estão começando a aparecer em setembro. Eu pediria aos vereadores que, por favor, assim que fosse possível, incluísse uma outra pauta dessa, da Comissão de Defesa do Consumidor, chamasse a rede hoteleira e o segmento de turismo, nós fazemos uma pauta específica para isso, porque antes de começar a alta temporada, porque vai ficar uma confusão muito grande. Quais são os problemas? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Aluguel de bugre, dá muito problema. Transfer, viu, Mauro? Pessoas que pagam transfer e ficam esperando o transfer não vai buscar. Pessoas, como você comentou ali fora, que fazem um aluguel de uma pousada, chega lá, se depara com uma situação completamente diferente daquilo que alugou, ou então chega lá, tem um overbooking, não tem onde ficar, porque as pousadas todas estão lotadas. Então, nós vamos nos aproximando do final do ano, fica a fila no PROCON, com um pico de demanda muito grande desses segmentos de turismo, essas empresas de turismo, de transfer, de aluguel de bug e de hotelaria. Eu peço aos vereadores que, na medida do possível, incluam isso em pauta antes do final do ano, porque a quantidade de turistas que nós temos, até com bebê, criança, que ficam aí andando de um lado para o outro, sem solução dos seus problemas, muitas vezes nós não podemos abrir um processo aqui, porque o domicílio do turista não é aqui, ele não pode vir uma audiência, não pode tomar ciência de uma defesa. Eu posso autuar, o máximo que a gente pode fazer é aplicar uma multa, e que muitas vezes não é o suficiente para inibir esse tipo de coisa. Antes de chegar o final do ano, eu pediria, por favor, a todos, o Mauro, representante da RTE, que nos uníssemos à OAB. É muito importante, eu já falei com o presidente da OAB sobre isso, ele demonstrou interesse em fazer essa reunião. Eu já estou notando agora em setembro, já está tumultuando.
Todo dia agora eu já tenho reclamação lá de pessoas com relação a esse serviço de turismo. E a terceira é o combustível. Esse é um assunto complexo, delicado. Eu começo falando do problema do combustível, dizendo que o combustível do estado do Rio de Janeiro é o combustível mais caro do Brasil, segundo o levantamento que nós fizemos agora do mês de setembro e de agosto. Esse eu trouxe aqui para mostrar aos senhores, todos esses volumes aqui, 9 volumes, são do processo que nós abrimos de ofício no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para apurar a insatisfação da cidade com relação ao combustível. Então está aqui. Eu ainda não dei um parecer sobre isso, não encaminhei ao Ministério Público sobre isso, nós estamos fazendo um levantamento. Esse levantamento é difícil porque envolve as distribuidoras, envolve as refinarias, envolve o aumento do combustível feito pelo governo, bem como envolve a diminuição do combustível feito pelo governo. As pessoas colocam muito no Facebook, Racine, isso é um cartel, todo mundo vê que é um cartel. Eu não posso afirmar que é um cartel quem pode fazer isso é o Ministério Público, ele é que é legítimo para dizer se há cartel ou não, eu não posso. O pessoal fica me cobrando muito isso. Nós fizemos, eu volto a dizer, estou há pouco tempo que eu fui reconduzido ao posto, fizemos 2 operações grandes, queria agradecer aqui a Secretaria de Postura, a Secretaria de Segurança. Fizemos 2 operações grandes nos postos de gasolina daqui do município, em julho, e agora agosto, início de setembro. Sem querer entrar muito em detalhes dos encargos que incidem em cima do combustível, se puder botar algum gráfico aí já de combustível, o pessoal ir vendo, os aumentos de combustíveis que teve do governo do Lula até o Temer, só sobe. Depois tem outros gráficos ali também, a imagem vai mostrar, está vendo? Só sobe. E nesse cenário, o Rio de Janeiro é o que tem o maior preço de combustível. Nós estamos aí, infelizmente a imagem não aparece, até 2018. Está escrito em cima 2017, mas o gráfico está indo até 2018. Então, para não tomar mais muito tempo, eu queria explanar que nós estamos fazendo esse levantamento. Vou também fazer uma reunião no auditório lá da Secretaria com os postos. Vamos chamar os postos, fazer uma ata. Espero que os postos compareçam, o senhor, né? E não faltem, como estão faltando aqui hoje. Eu acho isso lamentável. Então, por exemplo, o posto da Rasa, entre julho, eu vou falar da gasolina, não vou falar do etanol, diesel, do gás, só se eu sobrar tempo aí eu falo, mas a gasolina, que é a referência, esses combustíveis têm preços diferenciados, né? O posto da Rasa, aquele que vende gás, o primeiro preço é sempre de julho e o segundo preço final de agosto e início de setembro. Houve uma diminuição de 10 centavos. Tem alguém do posto da Rasa aí? Então, houve uma diminuição do posto de 10 centavos. A última aferição que nós fizemos estava 5,069. É alto? Mas houve essa diminuição. Nós aqui de Búzios, dependendo dos municípios próximos, que São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, são os que nós usamos como paradigma, vamos dizer assim, não há uma diferença, pelo menos com relação ao Cabo Frio, a diferença não é tão grande como nós pensamos. Existe sim uma diferença com relação a 2 postos de São Pedro da Aldeia. Essa diferença pode chegar a quase 30 centavos, em 1 ou 2 postos especificamente. Mas aqui de julho para cá, com as operações, no posto da Rasa, houve uma diminuição de 10 centavos, aqui o cálculo deu 9, mas no olhômetro aqui seriam 10 centavos. O posto da Marina,
Houve uma diminuição também de gasolina na casa dos 11 centavos, continua 0,060 ainda de combustível, está alto. Alguns municípios aí está 4,99, 4,98, mas houve uma redução. O da Rasa e o da Marina, a redução foi praticamente igual, não sei porquê. Lembrando que em setembro houve uma diminuição nesse patamar de 10% da Petrobras. Deus queira que isso tenha passado na refinaria, na distribuidora e tenha chegado no posto, o que nunca acontece. Talvez tenha sido isso, não sei. Ou porque as reclamações estão grandes, a fiscalização foi lá, eu pedi a todos, e talvez tenha sido isso, eu não sei. Posto Manguinhos. Houve uma diferença também, uma diminuição de julho para início de setembro, adivinha de quanto? 10 centavos. Jubarte. Houve uma diminuição importante aqui no... Confirma isso? No de julho para setembro? Eu não sei se digitaram correto aqui, mas há uma diminuição também na hora da casa de quase 10 centavos de julho para setembro, foi isso? 0,91? Eu estou falando quando nós fizemos a fiscalização. Tá. Então, todos esses postos, eu vou repetir aqui, o representante do Jubarte está aqui, está confirmando, Rasa, Marina e Jubarte diminuíram, aí houve uma queda no combustível na casa dos 10%. Isso na última vez que nós tivemos lá. Posto Jeribá. Menos de 10 centavos, a diferença de 0,08 centavos, também a menor. Posto Ferradura, diminuição da casa de 10 centavos. Posto Rede Petro, diminuição da casa de 10 centavos, de 5,187 para 5,087. Esse posto de Manguinhos também teve um reajuste a menor importante. Então, a todos os presentes, ao vereador Dom, ao vereador Niltinho, esse é o levantamento de todos os postos que nós fizemos aqui. Houve uma diminuição no combustível na hora de 10 centavos, do final de julho para cá. É o que nós podemos levar, foi possível nós levantarmos no local, fotografando o totem deles de preços. Com relação a por que esse preço é praticado aqui, ainda está em levantamento, são dezenas de notas fiscais da distribuidora, da refinaria, e aí tem encargos em cima, ICMS, fica difícil para a gente, em pouco tempo, poder dizer se esse preço que está aqui poderia diminuir mais ainda. Mas que houve uma diminuição, houve. Nós estamos com a diferença aí para os outros municípios de poucos centavos. De um modo geral, era isso que eu gostaria de informar. Eu espero que ocorra mais um aumento. Nós vamos fazer uma outra operação. Quem sabe conseguimos diminuir um pouco mais. E se os presentes tiverem alguma sugestão para dar, ou quiserem comentar alguma coisa, que nos auxilie a fiscalizar e ver essa parte matemática dos postos. Vereador Dom, vereador Bonitinho, eu agradeço. Nós aqui agradecemos, doutor Racine, porque quando o senhor fez essas operações aí em loco, junto com a fiscalização de postura da Secretaria de Segurança Pública, vejo que surtiu efeito, né? São 10 centavos.
no meu entendimento, não era aquele valor, como algumas pessoas chegaram a falar, exorbitante, que nós achávamos, e a gente vê que deu resultado o trabalho que o senhor tem feito aí junto com sua equipe, do PROCON, com a Secretaria de Segurança Pública, e após a gente fazer essa rodada, a gente vai abrir para assistência e depois vamos deixar aqui o representante, no qual a gente sente o prazer, mais uma vez, de registrar, do posto do Bart, para que ele possa também falar algo a respeito. Queria aqui registrar a presença do Flávio Campanha, senhor Flávio Campanha, presidente da Associação de Moradores de Maria Joaquina. Obrigado pela presença. E agora, queria chamar a atenção de todos para que a gente pudesse fazer a apresentação de um vídeo que é muito importante para o consumidor ter noção do que é pertinente ao tema que a gente está falando hoje aqui nessa tarde. É um vídeo da TV Justiça com dicas dos direitos do consumidor. Solicito que faça a apresentação do mesmo. Está dando um problema no áudio. A gente vai, nesse momento, apresentarmos um levantamento que foi realizado pela nossa equipe, com resumo nos preços dos combustíveis dos postos de gasolina do nosso município e de municípios vizinhos, como o Dr. Racine já falou, para que a gente possa fazer uma comparação. Alô, som. Alô, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde ainda a todos. Pessoal, compõe a mesa, assistência presente. Bom, foi pedido pelo vereador que fizesse um levantamento, né? Toda a equipe do gabinete se empenhou nisso. Nessa última semana, principalmente porque, assim como os preços variam muito, e inclusive os preços que foram expostos aqui, aponta uma certa, pouquinha diferença, mas sobre esse levantamento, a gente que esteve envolvido, a gente pode apontar algumas coisas. Os preços da região em si, eles são bem altos em relação a outros preços, quanto mais distantes da nossa região, né? Vocês estão vendo aí alguns postos, algumas imagens de postos daqui de Búzios, né? Esses preços foram tabelados numa planilha, né? E outra questão que eu posso ressaltar é que nem todos os preços de postos da região estão aí. Alguns preços foram tirados diretamente da bomba, né? A gente chegou lá, viu o preço e anotou, né? Então, o que o vereador queria sentir era a real situação dos postos nessa semana, né? E outros preços foram adquiridos por telefonema. E aí, então, a gente pode passar.
Então, a gente tem aí os postos de Búzios, e nos postos de Búzios, os valores que não estiverem expostos aí nessa planilha é porque não quiseram passar por telefone, né? Outros a gente acabou conseguindo, indo lá no local, né? Então, tem, na primeira coluna é a gasolina, depois diesel, etanol e GNV. GNV a gente só tem um posto em Búzios, que é lá na Rasa, né? Então, a nível de informação, né, esses valores que estão aí, é só para que a gente tenha noção, né, de como anda a situação em Búzios, né. E a gente acabou sendo surpreendido porque a gente não achou que em toda a região foi preços tão abaixo assim. Só que eu quero lembrar aqui, pode passar, eu quero lembrar aqui que nem todos os postos estão aí. Como foi uma força-tarefa de uma semana, eu acho até que os taxistas, eles podem até informar muito bem, porque nem todos quiseram informar por telefone. Então, entre ir lá e conseguir essas informações por telefone, acabou dificultando a nossa ação, né? E aí a gente também sabe que tem esses postos que foi falado aqui de São Pedro, que não está na listagem, porque eles não quiseram informar. Não sei por que cargas d'água. Bom, mas aí a gente fez mais 5 postos, além dos postos de Búzios, mais 5 cidades. Que aí entre Iguaba Grande e Araruama, a gente tem esses preços aí, e eu estou colocando essa tabela aí primeiro, porque depois eu vou diretamente para o gráfico, porque a gente vai se basear na média. Então, aí vocês estão olhando o preço de basicamente 2 postos, que a gente conseguiu nessa região, por telefone. E aí, lá embaixo, você tem a média, né? Dá uma olhada aí. Aí você também tem o maior preço. No caso dessa planilha aí, tem, o maior preço da gasolina é 5,090, que está apontando lá embaixo. Estou explicando isso porque vocês vão entender no gráfico. Pode baixar, pode continuar. São Pedro está aí, né? Pode passar. Arraial do Cabo. E pode passar. E Cabo Frio. Está aí para vocês verem. E aí a gente tem esse gráfico para finalizar. Na média dos valores dos postos por cidade, a gente tem que, os valores que a gente conseguiu aqui, a média de postos de Búzios está em 5,102 a gasolina. 5,102, aí já Iguaba Grande já é 4,983, média de São Pedro 5,045, média dos postos de Arraial do Cabo 5,088 e Cabo Frio 4,639. Isso é a gasolina. Aí depois você tem o diesel, né, que tá, você nota que na gasolina o Búzios, levemente, ele está acima dos outros, lembrando que em Arraial também está mais ou menos comparado ao valor de Búzios, mas que lá a gente só conseguiu 2 postos de combustível, né? Mas os outros estão abaixo. Cabo Frio, então, está bem, é o que tem uma diferençazinha considerável. Bom, para não tomar mais tempo, está exposto aí para vocês verem. O GNV, Búzios realmente tem o valor mais caro de um posto só que a gente tem aqui, né? E diesel, o etanol basicamente segue a mesma relação de preços. Agora, volto a destacar, a gente não deve se basear isso aí como informação de todos os postos, porque a gente sabe que tem mais postos que não foram registrados aqui e que, principalmente, quem usa muito sabe os atalhos para conseguir esses preços. Ok? É só isso. Obrigado, Nicolete, pelas informações. Nesse momento, iremos franquear a palavra assistência
para fazer perguntas e sugestões para contribuir com a audiência pública. Seguindo a ordem de inscrição, cada pessoa que fizer uso da palavra deverá identificar nome completo e entidade que representa, se for o caso, e terão 5 minutos para fazer as colocações e perguntas. Pela ordem, com a palavra, Mauro Lima, da HB de Búzios. Boa tarde a todos, boa tarde, cumprimento a mesa, cumprimento a assistência. É uma audiência muito importante, parabenizo essa iniciativa, é muito importante para Búzios. Assim, pena que não tiveram tantas pessoas, mas vamos multiplicar o que vimos aqui, vamos multiplicar o que está sendo dito aqui. Eu sou Mauro Lima, da Associação de Hotéis de Búzios. Estou há 18 anos nessa entidade. É uma entidade empresarial da hotelaria. Eu gostaria muito de falar uma coisa que já foi dita aqui pelo Dr. Racine, e já foi repetida pelo vereador Dom, que é sobre a chegada da alta temporada. É um período em que nós procuramos fazer uma coisa chamada Plano Verão, com todas as áreas. E uma área muito importante é com a área de defesa do consumidor. Nós estivemos falando um pouquinho antes da reunião sobre abusos que acabam acontecendo em quiosques, em vários estabelecimentos, e que acabam denegrindo a imagem do município. Nós somos um destino turístico. Temos como nossa maior atividade o turismo, independente da cadeia, mas estão quase todos ligados ao turismo, exceto o funcionalismo público, mas todos nós temos um pouco do turismo e trabalhamos para ele. Então, no ano passado tivemos algumas denúncias, a HB faz parte do CONDECOM, Conselho de Defesa do Consumidor, que eu adoraria que estivesse presente aqui, e algumas denúncias, coisas que aconteceram em quiosques, pessoas que não podiam sentar, porque não podiam consumir, não iriam consumir, ou se sentassem, o consumo era exagerado, uma refeição de dois filés de frango, uma salada de alface, tomate e arroz, a R$120 para 2 pessoas. É caríssimo. E isso marca muito o destino, isso é péssimo para o destino. Essa pessoa vai falar para um monte de pessoas de que aqui é um lugar caro, um lugar bonito, mas caro. Isso afasta as pessoas. Queria deixar aqui a solicitação, a mais importante, que foi levantada pelo Dr. Racine, que é criar um mecanismo de defesa para os hóspedes, as pessoas que vêm, os turistas que chegam e acabam se deparando com casas que eles alugaram ocupadas, com pousadas com propaganda enganosa, casas alugadas, às vezes, para 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, imagine a frustração de uma pessoa, às vezes, economizar todo um ano, gastar aquele dinheiro, fazer o depósito na conta de alguém e chegar, a casa está ocupada, ele vai ter que dar um jeito para continuar, para seguir em frente com o seu sonho, da sua família, numa situação dessas. Isso, nós, como parceiros do PROCON, desde sua criação aqui, com o Dr. Racine, nós vimos muitos casos desses, não é, Dr. Racine? Muitos casos desses. E a gente precisa de um mecanismo de atuação rápida, um mecanismo de fiscalização rápida, um mecanismo de punição rápida a quem usa dessas práticas. Precisamos de um mecanismo em que as pessoas possam acionar um quiosque. Que esse quiosque que chegou uma denúncia, filmou o cardápio dele, mostrou que um contrafilé custa 150, filé de frango 120, 6 pastéis, R$75, uma cerveja R$15, uma Coca-Cola lata 10. Então, que essas
ações possam ser mais rápidas, mais céleres, que as pessoas possam receber a resposta enquanto estão aqui, ou que elas tenham pelo menos algum tipo de acolhimento, para que com esse acolhimento, com o livro do PROCON sendo fiscalizado em todos os estabelecimentos, quiosques, todas as empresas que prestam serviço, para que elas possam ser responsabilizadas por seus atos. Ah, eu quero cobrar R$120, o dia que eu for denunciado eu vou ter que pagar por isso, né? Eu ganhei até ali, e dali em diante eu posso ser processado e perder. Então, enquanto isso não acontecer, se as pessoas forem embora com essa impressão, o destino Búzios está perdendo. Está perdendo todo mundo. Estão perdendo a cidade em seu brilho, os hotéis com sua ocupação, as lojas com seu movimento. Perdemos todos nós. Isso é uma solicitação a todos e a cada um, para que a gente tente nos unir para fazer com que esse mecanismo funcione. É o meu pedido aos senhores. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Mauro. O Dr. Racine pode falar melhor sobre isso tudo que você registrou aqui. Sabe esse crescimento aí desordenado, principalmente no que tange a questão dos hostels, essas coisas todas que a gente vê crescendo direto em Búzios, cada ano que passa está aumentando. E a gente tem que fazer algo para que possa combater. Então, o Dr. Racine está com a palavra. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer também. Eu fiz um agradecimento à Secretaria de Segurança e de Posturas lá do município. Também gostaria de agradecer a Procuradoria do município, que tem apoiado muito o PROCON, né? E isso é importante para realizar um bom trabalho. Eu parabenizo a apresentação sobre o preço da gasolina aqui de Búzios e de outros municípios. Realmente, o levantamento que foi feito aqui está batendo mais ou menos com o nosso. É uma diferença pouca. Mas, como ele comentou também, o preço dos combustíveis no Rio é o mais alto do Brasil. De qualquer maneira, não é porque nós estamos próximos de outros municípios que nós talvez não pudéssemos baixar um pouco mais. Eu acho que ainda dá. Eu acho que se houver um esforço dos postos de gasolina, ainda dá para baixar um pouquinho mais. Já que o desconto que houve, a diminuição que houve entre uma operação e outra, no decorrer de um mês, foi igual para todo mundo, eu não sei porquê. Poderia, então, todo mundo combinar também, quando eu digo todo mundo, os postos, fazer uma outra reduçãozinha e tirar um pouquinho de gordura aí, chegar a esses R$ 4,99 ou R$ 4,98 que a Câmara exibiu aqui na televisão, né? Isso é importante. E pelo trabalho que eles fizeram, o levantamento deles foi mais recente que o meu foi no início do mês, eu já notei, comentei com o vereador aqui, vereador Dom, já houve um aumentozinho entre o valor que eu apresentei e o que a Câmara apresentou, já houve uma pequena mudança. Poxa, não há necessidade disso, em 3 semanas já aumentar de novo o combustível, por que isso? Se a única movimentação que teve de combustível no mês de setembro foi de redução, pelo menos que diz respeito à gasolina, né? Mauro, esse problema aí dos quiosques, estou recebendo muitas representações do Ministério Público, as pessoas só deixam o turista e, às vezes, até munícipe, sentar na praia, se consumir o mínimo. Olha quanto absurdo. É uma consumação mínima, só deixa sentar se for comprar ou comer alguma coisa, esse mesmo já tem um valor pré-estabelecido. E terceiro, que é um absurdo. Olha só que loucura. E me parece que a prática está desenfreada, né? Vamos ter que fazer também aí um movimento com relação aos quiosques. Eu volto a dizer, eu peço à Câmara que faça uma pauta dessa aqui, voltada para o turismo, transfer, quiosque, hotelaria, hostel, que o vereador falou aqui muito bem, e nós tentarmos diminuir, Mauro, essa quantidade de ocorrência. Eu não sei se o Mauro se lembra, no penúltimo verão, nós fizemos uma reunião numa pousada, se lembra? E houve uma queda drástica nas ocorrências
na área de turismo, inclusive de energia elétrica e de abastecimento de água. Então, ficou comprovado que, realmente, essas reuniões, todo mundo chegar a um consenso, um acionar o outro, avisar, ela realmente surte efeito. E a Câmara de Vereadores tem um papel super importante nisso tudo. Porque não é só a rede hoteleira, falta água, falta luz. Vocês viram o apagão que tiveram há pouco tempo? Isso é um absurdo. 13 municípios sem luz. Agora, se imagina isso em dezembro. Quantos hotéis tem aí que tem bomba para puxar água? Os hóspedes têm que... Né, Mauro? A gente vivencia isso. Os hóspedes têm que sair na rua porque não tem luz. Problema de internet, de telefonia. Às vezes o hotel investe tudo que pode na qualidade para receber o cliente. Aí o Wi-Fi não está legal, na hora dele classificar o hotel lá na internet, botar aquela carinha rindo, bota uma carinha triste por causa da internet. Que não é culpa deles, a culpa é da operadora, né? Então tem que chamar esse pessoal final do ano para cá, a Prolagos, Enel, o pessoal da internet, essas empresas que todos já sabem quem são, eu não preciso repetir, e o pessoal da Rede Turismo, vereador Dom, vereador Niltinho, por favor. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Importante porque essa questão, doutor Racine, isso é uma questão muito complicada, porque essas práticas acabam afastando o turismo na nossa cidade. Lembrando que, há alguns anos atrás, o turismo de Búzios é classificado como classe AA. E a gente vê que o cara chegou no verão na praia de Búzios, foi tomar uma cerveja no quiosque, e chegou lá, cobraram R$28 numa long neck. Se eu não me engano, qual o artigo do Código de Defesa do Consumidor, o doutor Racine pode falar melhor, mas isso é crime contra a economia popular. Então, depois, doutor, essas mesmas pessoas querem culpar o poder público, querem culpar todos. Isso, pô, pelo amor de Deus, a gente tem que parar a bola e olhar o jogo. Quem está espantando o turismo da cidade? Lógico, o poder público tem que fazer a parte, tem que investir mais em turismo, tem que ter um orçamento melhor para o turismo, fomentar o turismo. Mas aí chega, fomenta, traz o turismo, vai para a feira, viaja, traz o turismo aqui, chega aqui o cara cobra um absurdo desse, como é que vai ficar? Cobra consumação mínima na praia, para sentar na cadeira, inacreditável essas coisas. Então, doutor, queria te agradecer e passar agora, pela ordem, ao Eduardo Moraes, se fala em nome de alguma entidade, para citar o nome. Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo de Moraes, caseiro ali na Marina. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Racine. Haja visto, Dr. Racine, vimos esses dias aí passados que vocês do PROCON fizeram avaliações entre os postos de gasolina, mas a minha pergunta respeito ao combustível, qualidade. Haja visto, eu tenho um automóvel e também uma máquina de cortador de grama, onde eu compro um litro de gasolina num posto perto da minha residência e a máquina não funciona. Vou a outro posto, troco o combustível, a máquina funciona. A minha pergunta é, existe um sistema de qualidade entre os postos de gasolina de Búzios para que nós, consumidores finais, tenhamos uma qualidade melhor nos nossos motores? Essa é a minha pergunta. Obrigado, obrigado, vereador, obrigado a todos presentes. Com a palavra, doutor. Eduardo, obrigado. A melhor fiscalização que nós podemos fazer nesse sentido é com um órgão chamado ANP, Agência Nacional de Petróleo. Nós já pedimos a visita deles aqui, no grupo do Estado, dos PROCONs do Estado do Rio de Janeiro. Eles estão com uma sobrecarga no Estado de reclamações, de demanda e de fiscalizações para fazer. Nós já agendamos, conseguimos agendar a visita da ANP aqui, não posso dizer quando será, e eles, além de verificarem a qualidade do combustível
de uma maneira mais apurada do que nós aqui com aqueles reagentes, né? Porque muitas vezes aquele reagente, eu não sei se ele... Enfim, eles têm o equipamento deles, eles vêm com uma viatura, com todo um laboratório dentro, e ainda aferem as bombas. Lacram as bombas, se for o caso, até fecha o posto. Então, já está agendada a vinda da ANP aqui para Búzios, e isso aí vai ser verificado. Agora, se maiores informações sobre isso eu não posso dar. Nós fizemos nas operações, por amostragem, alguns exames de reagente lá, né? E foi satisfatório. Não posso precisar se realmente aquilo corresponde à realidade. Eu trabalho com a hipótese que sim. Mas a ANP, ela vai vir aqui, que é um órgão mais severo no que diz respeito à qualidade e o mecanismo, funcionamento dos equipamentos do posto, bombas, tá bom? Só uma intervenção aqui, vereador, se me permite. Com a palavra, vereador. Racine, quando a INP vem fazer a aferição dessas bombas, o combustível, eles fazem todos os postos ou em um determinado posto somente? Vereador Niltinho, eu não sei dizer para o vereador quantos postos eles vão visitar, porque dependendo das irregularidades que eles encontrarem, pode demorar bastante a visita em um posto. Então, eu não sei dizer quantos eles vão visitar, porque é um pouco demorado. Cada visita deles é um pouco demorado. Quantos vão ser, eu não sei dizer ao vereador. A minha pergunta é no sentido de, se eles estiverem na rasa, com certeza os postos são todos, né? Tem uma amizade aí, deveriam, com certeza, estar em contato com outros. Até chegar lá na armação, está todo mundo já normalizado. Então, que seria, né, essas diligências, pudesse ser realmente em dias diferentes, em cada posto, acho que seria mais eficaz, um tanto de... Nós já conversamos sobre isso, vereador, e o que eles disseram para nós foi o seguinte, que eles podem ficar de um dia para o outro. Agora, o retorno deles, o espaço é grande, entendeu? Entre uma visita e outra, como eu disse, há muito chamado, né? Eles podem ficar de um dia para o outro, o que vai acontecer, o que o vereador falou muito bem, vai vazar, né? E talvez alguém tome alguma providência no sentido de coibir, inibir alguma ilegalidade, e com a saída deles, eles voltem a praticar novamente. Isso é possível realmente. Agora, vereador, a ANP pediu ao PROCON que indicasse ou sugerisse quais os postos eles deveriam verificar. E eu falo com o vereador Niltinho, com o Dom, se quiserem encaminhar o posto, quais os postos vossas excelências acharem que devem sofrer a fiscalização da ANP, nós passamos para o órgão, tá? Sim, eu acho importante, como o contribuinte, né, nosso cidadão aí já apontou um posto, acho que seria interessante ouvir, nós estamos aqui para ouvir a população, né, e está dando resposta à população. Então, se a população está trazendo aqui, né, o cidadão está trazendo aqui uma sugestão de um posto que ocorreu com ele, então eu acho interessante a gente estar apontando aí. Vamos franquear depois a palavra para ele que ele possa também expressar. E queria aqui franquear a palavra ao Flávio Campanha, presidente da Associação de Moradores de Maria Joaquina. Com a palavra, Flávio. Boa tarde a todos, boa tarde, tribunas, convidados, boa tarde aí, pessoal do Facebook, né, como já foi dito, Flávio Campanha, presidente da Associação dos Moradores da Maria Joaquina. Como já foi dito aqui, existe uma diferença discrepante entre os preços de combustível dos outros municípios para o município de Búzios. É muito comum as pessoas reclamarem nas redes sociais que o preço está alto, mas não procuram saber o porquê, né? Algumas pessoas sabem que no estado do Rio de Janeiro, o ICMS, acho que é o maior do Brasil.
É muito comum quem vem viajando do estado de São Paulo, vem vendo ali uma média de preço de combustível nos postos, na estrada. Quando você passa para o estado do Rio de Janeiro, já há uma diferença muito grande. Isso é resultado dessa diferença de ICMS. Como empresário, eu sei que todos os postos, ninguém está ali para fazer doação de combustíveis. Os empresários estão ali para trabalhar. Então, sabemos que ali tem ICMS, ISS, tem salário de funcionário, FGTS, INSS e assim por diante. A minha pergunta eu estava vendo ali como exemplo o GNV, o único posto de GNV que temos no município, que é na Rasa. A diferença de preço do posto de GNV da Rasa para o GNV de Unamar, por exemplo, sabemos que os dois postos recebem o GNV através de caminhões. É muito grande, vamos falar em média aí de 60 a 70 centavos. Se for comparar com o GNV do posto da Rasa, com o GNV que eu vi ali, por exemplo, de Arraial do Cabo, está dando em média de 70 centavos de diferença, né, o metro cúbico. É uma diferença absurda. A minha pergunta doutor Racine, o que caracteriza efetivamente a cobrança de de preço abusivo? Porque nós estamos vendo aqui que o município de Búzios, eu fico tentando entender o porquê que existe essa diferença tão grande para outros municípios. Sabemos sim, como já foi dito aqui, que parece que existe uma cultura nos comerciantes de Búzios de cobrar mais caro por se tratar de uma cidade turística. Isso já é um erro muito grande, porque existe uma forma errônea de se pensar que o turista tem dinheiro, já vem com dinheiro, com bastante dinheiro para gastar. Isso é uma forma errada de pensar. Na realidade, o turista ele se programa financeiramente para curtir aquele momento de lazer. Ele vai procurar uma cidade como Búzios, às vezes no Nordeste, para ele curtir. Então, ele não está indo para jogar dinheiro no raro, ele está indo para curtir. E, obviamente, ele não vem aqui porque tem muito dinheiro, mas sim, muitas das vezes, porque ele se programou financeiramente para esse momento de lazer. E aí, quando chega aqui, se depara com muitos comerciantes que, infelizmente, a forma que eu acho mais correta de se falar, falta inteligência, muitas das vezes, de achar que o turista está com muito dinheiro para gastar. Mas, na realidade, o turista ele quer curtir e ele também se programa. O que acaba acontecendo? Ele vai procurar um local que encaixe dentro das condições financeiras dele. E, muitas das vezes, ele deixa de vir para a cidade porque a Búzios também, pelas suas belezas, além da beleza, ela é famosa por ser uma cidade cara. Eu acho que não é isso que a gente quer transmitir. A gente quer transmitir, sim, os lados positivos de Búzios. Então, gostaria de saber, gostaria que o doutor Racine esclarecesse para a gente, o que realmente caracteriza um preço abusivo, haja vista que, como já foi dito aí, esses preços não consigo entender o porquê que só na cidade de Búzios tem esses preços abusivos. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Com a palavra, doutor. O senhor falou muito bem. Você fez uma pergunta e você mesmo deu a resposta. Não sei se você... existem alguns princípios condicionais, né, a doutora que está representando a OAB, da livre concorrência, da livre prática de preços, exceto um cartel, claro, né? Então, muitas vezes, algumas empresas, numa quantidade menor, que exploram determinado segmento, determinado tipo de serviço, se aproveitam disso para praticar preços um pouco mais altos. Que é o que eu falei no início. O pessoal fica falando no Facebook, esse é cartel, doutor Racine. Isso é uma vergonha. Eu não posso, só o Ministério Público para dizer se é cartel. Agora, sim, é uma cidade turística, como você falou, aumenta o preço? Sim. Nós só podemos, o governo, que eu digo de um modo geral, a União, não digo nem o PROCON, proibir determinado tipo de preço e ficar comprovado que é um cartel, um monopólio, alguma coisa nesse sentido. E quem que pode fazer isso é o Ministério Público. Você vê aqui, como eu estava dizendo agora há pouco, eles reduziram o preço da gasolina. Eu vou pedir a vocês, eu vou ler aqui uma coisa, um minutinho, isso é do início do mês de setembro, tá? Você estava falando dos outros municípios, do estado do Rio de Janeiro, de ICMS, falou muito bem, explicou bem. Ainda de acordo com a Agência Nacional de Petróleo,
Entre os municípios do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, isso em setembro, apresentou o preço mais alto. Lá a gasolina custa, em média, 5,26 em Angra. A mais baixa foi em São João de Meriti, 4,73. E na capital é 5,02 centavos. Na capital é a 11º preço mais alto do estado. Para finalizar, aí eles comentam o levantamento da ANP. Em Cabo Frio, na região dos Lagos, a gasolina tem um dos preços mais altos do estado. Num posto no centro, não dá o nome, o litro está a 5,19. Isso esse mês, hein? Segundo a ANP, o preço médio na cidade é de 5,12 e o mais barato fica por 4,98. Como o vereador falou, uma diferença... quando a gente fala 4, dá a impressão que é uma distância enorme, mas não é. 4,98 para 5,02, claro que no final de tudo faz diferença, mas não é nada assim, é absurdo. Em Araruama, né, também na região do Lago, o preço médio da gasolina é de 4,88. É um preço legal. Eu acho que Búzios poderia praticar esse preço aqui de Araruama. Mas é como você falou, é o quê? Porque aqui é uma cidade turista, porque aqui as pessoas têm dinheiro, a gente tem fama de tudo aqui ser mais caro. O vereador falou, R$30 uma garrafinha de cerveja. Né? Eu acho que poderia baixar um pouco mais o preço da gasolina. Agora, eu não posso afirmar e autuar ou multar o posto por ser um preço desleal ou qualquer coisa nesse sentido, porque está todo mundo mais ou menos no mesmo preço. Isso é um fenômeno que não sei explicar. É o que eu falei aqui agora, baixaram 10 centavos, todo mundo baixou igual. Por quê? Quem pode dizer isso é o Ministério Público. Mas é isso, é a cidade turística, eu acho que é isso. Você falou, excelente sua colocação, São Paulo é a gasolina é uma das mais baratas do Brasil, né? Nós temos refinaria aqui em Caxias, viu, vereador? Será que nossa gasolina sobe tanto do Rio para cá, um caminhão de gasolina? São Paulo, o preço da gasolina é R$1 quase mais barato que aqui. A nossa gasolina aqui no Rio é comparada à do Acre. O Acre é a primeira mais alta do Brasil. O estado do Rio é a segunda. E dentro desse fenômeno está Angra dos Reis, Búzios, não sei o quê. Qual é o porquê disso, sinceramente? Perfeito, doutor. E lembrando que essa questão de sermos uma cidade turística, a população acaba pagando por isso também, né? Preço mais alto, porque no período sazonal é uma coisa, mas durante todo o ano a população está pagando um preço muito mais alto do que os outros municípios. Então, dando aqui continuidade, passar para o Leandro Alves, para que ele possa fazer alguma consideração, se você acha pertinente ou não falar de algo que foi debatido ou discutido aqui. A palavra está aberta para você. Vamos lá. Como eu falei, né, fui pego de surpresa, não esperava participar, então não vim tão preparado quanto gostaria. Como o nosso amigo falou de ICMS, nós temos o maior do estado do Rio de Janeiro. Hoje, um cliente que coloca R$50 de combustível, ele está pagando pelo menos R$22 de ICMS. Quando se fala, né, o doutor falou ali que Araruama gostaria muito que o preço fosse pelo menos parecido, não se compara um frete hoje de um combustível indo para Araruama e vindo para Búzios, né? Vamos dizer aí que o frete hoje do combustível é cobrado por litro. Nós recebemos caminhões com 25 mil litros. Vamos dizer que eu tenha 2 centavos a mais que Araruama por litro de frete. Aí já dá R$500 de diferença de Araruama para São Pedro da Aldeia, ou para Búzios. Com relação ao preço hoje, não sei quando foi feita essa análise, hoje São Pedro da Aldeia tem o preço mais caro do que Búzios. Eu sou de São Pedro da Aldeia e hoje nós temos combustível São Pedro da Aldeia como gasolina comum, por exemplo, a R$5,13. E Búzios ainda mantém R$5,09 de combustível.
Respondendo ali, ajudando o nosso amigo ali, falando-se de posto bandeirado, né, que no meu caso a minha distribuidora é a Petrobras, uma das coisas muito importantes para se analisar é saber se o posto ele tem o programa de olho no combustível, né? É uma das coisas que a gente pode visualizar. Se ele tem a bandeirinha do de olho no combustível, é um posto muito mais confiável de se colocar o combustível, por ter esse programa de olho no combustível que eles vêm e dá certificado a cada 3 meses, né? Então, o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, é que se calcula muito hoje de cidade para cidade, quanto mais distante da base, o frete que é cobrado, o seguro, né? Muitas pessoas não sabem que a carga é segurada, então pagamos seguros para que, caso aconteça alguma coisa com a carga, um caminhão fechado hoje com 25 mil litros, como eu falei, custa R$100 mil em dinheiro. Então ninguém quer perder essa carga se caso acontecer algo. Então o seguro também está junto com esse preço do combustível. Então hoje em nossa cidade, como nós podemos ver, fala-se muito em turismo. Posto Jubarte hoje em dia ele não vê muito morador. Para quem conhece o Posto Jubarte, tem clientes aqui nessa sala, sabe que a gente fez, não é o caso agora, mas só para ressaltar, fizemos um programa de fidelidade que conseguimos retornar um pouco desse dinheiro gasto para o nosso cliente. Mas, de repente, pode ficar para uma próxima oportunidade. E convido, só ressaltando mais uma coisinha, desde o meio da semana passada até agora, eu já recebi combustível com 6 centavos mais caro pela distribuidora. Tenho notas para provar isso, né? Infelizmente, como eu falei, não vim preparado para isso e não repassamos, porque a gente sabe como que está hoje a cidade com relação a tudo isso. Mas convido a quem quiser passar no Jubarte lá, eu posso mostrar isso sem nenhum problema. Obrigado. Obrigado, Leandro. Pela ordem, vereador. Pela ordem, vereador. Pela ordem, concedido, vereador Nilton César. Obrigado, presidente. Eu aproveitei essa promoção que o Jubarte fez, de baixar o aplicativo, e eu consegui abastecer por R$ 4,59 a gasolina. Aí aproveitei e enchi o tanque, né? Mas alegria de poucos, né? Foi um diazinho só, não é isso? E que essas promoções poderiam ser feitas mais vezes. E a gente fica assim, né? Achando realmente assim muito complicado. O doutor Racine falou que dá para chegar o valor lá de Iguaba, Araruama, de 4,80, é isso? 4,88. Nós temos ferramentas, temos meios de poder tentar fazer isso? Como o Leandro falou ali, ele já recebeu combustível com a alta de 6 centavos, não repassou o consumidor ainda, né? Mas a gente teria que ver se conseguisse, né, doutor? Com a palavra. Leandro, você falou muito en passant aqui que uma carreta de 100, custa o valor de R$100 mil, né? Com 25 mil litros de combustível. Aí eu fiz eu sou péssimo de matemática, mas deu R$4 por litro. Depois se vê se esse outro R$1 aí é tanto encargo assim. Não, então, mas uma média deu R$4 o litro. E esse outro R$1 é da onde? ICMS? Também fiz uma conta aqui rapidinha, não dá. Eu acho que a gente tem que se reunir mais vezes, sabe? O vereador perguntou, o Niltinho, o que a gente pode fazer? Discutir isso. Eu tenho certeza que a gente consegue. Ele acabou de dizer aqui o valor da pipa, está dando R$4 o litro da gasolina. Vamos iniciar aqui para as considerações finais com a palavra Arthur Valles. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria que o vereador me permite fazer algumas colocações aqui. Então, primeiro eu queria falar sobre o supermercado. Quando bate o vento sudoeste, o vereador Niltinho, e fala que o feriado está vindo, o supermercado o preço aumenta. E a gente que é morador daqui paga pelo preço do turista. A baixa temporada, o preço, vem as promoções,
Aí quando chega no feriado, o supermercado, o preço vai lá para cima. Eu creio que os donos de supermercado também deveriam estar aqui presentes, né? Gostaria de parabenizar pela sua coragem de estar aqui presente. Como tu mesmo disse, foi pego de surpresa, e é assim mesmo, quem não deve não teme. E eu queria fazer algumas perguntas. Como o companheiro falou, o ICMS do Rio de Janeiro é um dos mais caros do Brasil, né? Ok. Porém, dentro do Rio de Janeiro, como taxista, eu faço muita viagem para o Rio de Janeiro, levando os turistas da nossa cidade, e eu vejo que eu abasteço álcool. E na estrada eu abasteço a R$ 3,38. E aqui está R$ 3,99 a média, se não me falha a memória. A gasolina aqui está R$ 5,09. Em Rio Bonito, na Duque, a gasolina está R$ 4,76, R$ 4,78. Por que tanta diferença? Você já falou aí sobre o caminhão, mas a proporção não é muito mais alta do que o valor de fato? Vamos lá. Voltando a falar sobre, mais uma vez, frete, né? Claro que Rio Bonito fica, no meu caso, que a transportadora é Petrobras, é na Teduc, Rio Bonito fica muito mais próximo, né, do que trazer para Búzios. Com relação ao etanol, não sei nas outras bandeiras, mas para quem não sabe, a Petrobras ela não faz o etanol hoje. Ela compra e revende. Por isso o etanol, pelo menos aqui para Búzios, junto com o frete, chega um pouquinho mais caro, por ele ser revendido pela transportadora. Existe algum mecanismo, existe alguma lei específica que permita vocês a reajustar o combustível? Existe algum critério para isso? Não, eu quero aumentar a gasolina, eu vou aumentar. Existe algum critério para isso? Não, não funciona bem assim. Tanto é que nós temos fiscalizações para isso, para que isso não aconteça. Mas, normalmente, eu posso falar pelo posto Jubarte, que nós só repassamos quando nós recebemos. Tanto é que, por exemplo, há uma semana eu recebi com aumento, que não repassamos ainda para manter esse preço. Eu sei que não vai durar por muito tempo, uma hora vai ser repassado, mas nós repassamos o que recebemos. Não temos essa metodologia de dizer, vamos aumentar por algum motivo, isso nem é ético. Infelizmente, temos muitos postos de gasolina em Búzios e aqui só compareceu um. Por isso eu te parabenizo pela coragem. E também agradecer em nome dos taxistas, porque eu creio que foi o único posto que ofereceu parceria para os táxis de Búzios. Foi o posto Jubarte. Eu queria fazer a minha última colocação, vereador, se me permite. Como eu disse, eu faço muitas viagens para o Rio de Janeiro. E uma das maiores reclamações que eu ouço dentro do meu carro, do meu táxi, é sobre o preço abusivo dos restaurantes de praia. É muita gente reclamando, é muita reclamação. E a gente vive numa cidade turística. E o Brasil está numa crise terrível. E Búzios ele é abençoado por Deus pela sua própria natureza. Mas o ser humano tem tentado destruir o nosso patrimônio. E quando se fala em turista, a gente fala também em preço. Não adianta você ter um preço lá em cima e o atendimento lá embaixo. A estrutura é mínima que estão dando para o preço oferecido. Eu tinha um cliente na época que ele até falava o seguinte para mim: Arthur, eu não me preocupo com o preço, eu me preocupo com o atendimento. Mas hoje, na nossa atual realidade, o preço influencia sim. Porque esse turista que eu estou falando era um turista milionário, não é o público que nós temos hoje. Então, temos que reaver. Temos que ter como o senhor falou, temos que ter uma reunião com mais representantes para que a gente possa chegar no denominador comum e entender o que de fato a gente quer para a nossa cidade. Se quer o turista aqui ou se a gente quer o turista em outras regiões. Obrigado, vereador, em nome dos taxistas. Muito obrigado, Dom e Niltinho, todos.
Presidente, a gente que agradece a participação. Passar agora para o vereador Newton César, para que possa fazer as considerações. No final da audiência, a gente vai conseguir passar o vídeo que a gente queria passar no começo. Com a palavra, vereador. Quero agradecer a todos os presentes, minha amiga Fernanda, lá da cooperativa Cooperbuzes, do Centro de Convivência dos Idosos também, está nova, mas faz parte lá, temos uma amizade boa. O Mauro, aí com a sua esposa, suas colocações foram muito bem colocadas, Mauro, é uma alegria, e eu quero falar também um pouco sobre as suas colocações, que eu aqui, o vereador Dom, nós somos da Comissão da Defesa do Consumidor, nós estaremos organizando algumas reuniões, tá? E com alguns segmentos, como da pousadas, hotéis, também a questão dos quiosques nas praias, para, o doutor Racine pode responder, se nós não conseguirmos, acho que a gente fazer um preço só, um cardápio, acho que é meio complicado, né? Mas pelo menos chegar numa realidade, para que todos possam estar, né, fazendo uma cobrança justa do seu serviço. Então, a gente vai estar sentando para podermos organizar esse segmento. A gente tem algumas reclamações, você não falou, Mauro, mas acredito que tenha também, que eu ouço muito, dos bugres de aluguéis. O turista aluga um bugre, que não consegue depois andar, né, o pneu está careca, dá problema mecânico. A gente vê muitos turistas aí pelas estradas empurrando bug, fazendo pegar de marcador de combustível ruim, né? Então é uma dificuldade assim muito grande, problemas muito grandes. Então esse plano verão realmente nós temos assim, tentamos desde o começo que nós entramos aqui há 2 anos trabalhar o plano verão com o executivo e não tivemos êxito ainda, mas com certeza unidos nós conseguiremos chegar lá. Eu vejo também, o Dom falou aqui também, o vereador Dom, sobre o hostel. Nós temos que fazer também uma reunião com eles, para que realmente, na foto, né, a gente vê cada pousada linda, mas vai ver na realidade é completamente diferente. E pousada até tira a foto de uma pousada e bota como se fosse a pousada, né, dele. Então, a gente vai estar fazendo aí essas reuniões para nós organizarmos, né, vendo essa questão, chamando a atenção mesmo. Eu já ouvi também muita reclamação a questão dos quiosques, do preço abusivo, a consumação mínima, a gente vê aí que também eles cometem e ainda estão cometendo, né? E eles têm realmente essa cultura. Meu irmão, vamos aproveitar esse turista, tirar tudo que ele tem, amanhã virão outros. E realmente não é assim. Você tem que cuidar bem, fazer um serviço de excelência para que esse turista possa vir amanhã, depois, falar para outras pessoas, falar com os amigos para que venham, né? Porque nós sabemos que a melhor propaganda é a boca a boca. É isso? Então, parabenizar aí a comissão, na pessoa do nosso presidente, João Carlos, doutor Racine, óbvio também por ter mandado a doutora representando, nosso amigo aí do Porto Jubarte, e continue com as promoções, tá? Que o consumidor fica feliz com isso. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Obrigado, vereador Newton César. Queria passar agora a palavra à doutora Juliana, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Búzios, que eu não sabia que é irmã de um grande amigo meu, Léo, meu parceiro. Com a palavra, doutora. Obrigada. Mais uma vez é uma honra, né? Muito esclarecedor foi hoje o assunto, foram abordados vários assuntos aqui, e não só o combustível, né, o preço do combustível, mas como a questão mesmo dos consumos nas praias, né? Nessa questão de cadeira, que é muito importante. Outro dia eu estava vendo uma questão que uma pessoa fez uma denúncia de um quiosque que foi maltratada. Isso é de suma importância, né? A gente não pode deixar que isso aconteça na nossa cidade, né? Não é legal as pessoas, os turistas, saírem daqui e levarem essas informações para outras cidades, né? A gente acaba perdendo aí essa parte do turismo nosso aí.
A gente tem um lugar lindo, né, cheio de praias lindas, e a gente não pode deixar que isso suje a imagem da cidade. Gostaria de parabenizar o presidente Dom, que é muito importante trazer para a população, apesar de ter poucas pessoas aqui presentes hoje, mas é muito importante esclarecer alguns fatos, né? A OAB de Búzios, através da Comissão do Direito do Consumidor, ela está aberta também para esclarecer a população alguns fatores, né? Alguns esclarecimentos referente a direitos mesmo, e aí pode entrar em contato, tá? A comissão está aberta a esclarecer. A gente, junto com vocês, os outros órgãos, né, o PROCON, o Dr. Racine, a casa, a gente está aberto e disposto também a acompanhar aí todas as sessões, reuniões. Eu me comprometo. Hoje achei até que estava chegando atrasada, porque estava cumprindo o meu papel de advogada, fazendo a defesa dos meus consumidores, né? E aí acabou atrasando um pouco, mas que bom que eu consegui chegar a tempo. E aí, dessa forma, eu agradeço, e vocês estão de parabéns, porque é maravilhoso ter essa audiência aqui para esclarecer esses pontos que são os principais, né? Obrigada. Muito obrigado, doutora, pela participação. Queria solicitar agora que passasse aquele vídeo importante, muito legal, e para conscientizar os consumidores. Todo consumidor tem direitos básicos. Esta é uma lei que você precisa conhecer. Proteção da vida e da saúde. Se o produto colocar em risco a sua saúde ou segurança, você deve ser alertado. Preste atenção na embalagem ou no manual. Educação para consumo. Ao descobrir que um produto que está no mercado prejudica a saúde, o fornecedor deve alertar você para o perigo. Outras providências: trocar os produtos já vendidos ou reembolsar o consumidor. Liberdade de escolha de produtos e serviços. A escolha do produto ou serviço é sua. Não aceite nenhuma imposição do fornecedor. Informação. Todo produto deve trazer informações claras sobre quantidade, peso, composição, preço, possíveis riscos e modo de usar. Proteção contra publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem o direito de exigir que o anúncio seja cumprido. Proteção contratual. Cláusulas não cumpridas ou prejudiciais ao consumidor podem ser anuladas ou modificadas por um juiz. O contrato deve ter letras de fácil leitura e linguagem simples. Indenização. Quando prejudicado, o consumidor tem o direito de ser indenizado. Facilitação da defesa dos direitos. Em certos casos, a sua denúncia é suficiente. Quem deve provar que não houve prejuízos é o fornecedor. Acesso à justiça. Recorrer à justiça é seu direito quando se sentir desrespeitado. Qualidade dos serviços públicos. Pela Constituição, todo cidadão tem direito a serviços públicos de boa qualidade e a um bom atendimento. Denuncie práticas abusivas aos órgãos de defesa do consumidor. TV Justiça, sempre atenta aos seus direitos. Muito legal o vídeo. Doutor Racine, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, já sei mais ou menos a resposta, mas pediram para eu fazer essa pergunta ao senhor, um internauta, perguntando quem fiscaliza os valores de aluguéis das lojas do centro. O pessoal quer cobrar de 10 a 15 mil reais numa loja minúscula e ainda quer luva de no mínimo 25 mil reais. O senhor pode falar aí, eu já sei que é mais ou menos a resposta, mas está com a palavra aí. Eu vou... Ainda bem que a vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor está aqui, se eu estiver enganado, me corrija. Infelizmente, nós não temos competência para tratar desse assunto. Existe uma legislação específica para isso, não é considerado relação de consumo, doutora, né? É direito de locação. Infelizmente, nós não temos competência para isso. Mas a justiça está aí, a OAB está aqui para ajudar esse tipo de prática também, que eu acredito que acaba repercutindo de maneira negativa na cidade, na alta temporada, para todo mundo. Eu acho uma vergonha, realmente. Eu vi um cubículo aí, que estavam pedindo R$4.500, eu não sei, sem noção, né? Eu não sei por que isso. E mais uma luva de 20, um negócio absurdo. Eu acho que isso tem que combater esse tipo de coisa mesmo.
Infelizmente eu não posso atuar, mas a OAB eu acredito que esteja à disposição de vocês aí para esse tipo de coisa. Esse é mais um dos motivos, doutor, que a gente vê tantas lojas fechadas na cidade, né? Não é só a questão da crise econômica de ingerência do poder público, nada disso. Tem a participação, sim. Aí o cara vem para querer investir na cidade. Chega na cidade, pega uma loja de 5 metros quadrados e quer cobrar 8 mil de aluguel mais luvas, vai ficar fechada por muito tempo. Então, aproveitando aqui para fazer as considerações finais, queria aqui agradecer a assistência, agradecer todos os funcionários da Câmara, como eu já falei no início, na pessoa do procurador Dr. Rafael, a gente estende o nosso sinceros agradecimento a todos, agradecer os internautas, agradecer ao presidente dos taxistas de Búzios, ao amigo Leandro do Posto Jubarte, muito obrigado, abrilhantou muito a sua presença aqui na audiência. Agradecer à doutora Juliana, ao vereador Newton César, presidente da Comissão de Turismo dessa casa também. Foram abordados temas muito relevantes que a gente precisa, vereador, falar do turismo com mais eficácia na nossa cidade, haja vista que é a nossa maior indústria. E aqui um agradecimento mais que especial ao meu amigo Dr. Racine Filho, porque eu sei a luta que ele tem, o tempo que ele está, a gente já fez muitas parcerias, muitas diligências juntos, até varanda à noite, de madrugada, e sempre que a gente solicitou, prontamente ele estava lá, com um efetivo reduzido, minúsculo, mas Vossa Senhoria sempre se colocou à disposição, é uma pessoa muito acessível, né? Voltou à coordenadoria do PROCON, nada contra quem estava antes dele, mas ele está num lugar que ele merece, e é uma pessoa técnica e habilidosa para estar no local. Então, doutor Racine, eu lembro muito bem que o senhor tem tirado leite de pedra, tem feito milagre com a estrutura que o senhor tem. E lembro aqui, muito bem, até de uma frase que resume tudo que o senhor estava falando, estava prestando atenção, e vai vindo um filme na nossa cabeça, a gente vai lembrando de tudo que a gente passou junto. É uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, se eu não falho a memória: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então eu tenho certeza que se Vossa Senhoria tiver uma estrutura melhor, tiver mais efetivo, eu tenho certeza que vários assuntos que foram abordados aqui e que é um anseio da nossa sociedade, da população, a gente já teria uma resposta mais dinâmica e mais rápida. Então aqui, os meus sinceros agradecimentos à sua presença aqui. A gente conseguiu dirimir muitas dúvidas aqui. Infelizmente, faltou mais uma participação efetiva da sociedade, dos postos do nosso município, mas a gente, como já falou antes, a gente entende, às vezes é um horário que as pessoas estão trabalhando, mas o importante é que o papel desta casa, quando falamos em comissão, a gente fala num corpo, num colegiado que é composto por 9 vereadores. E hoje, na condição, presidindo essa comissão, junto com o companheiro Nilton César e o vereador Josué, a gente fica feliz que a nossa parte a gente conseguiu fazer. Então aqui eu queria agradecer a todos, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública em nome de Deus. Muito obrigado.